brasileiros que lançou um livro fotográfico com imagens das 2 voltas ao mundo que fizeram de carro. Olha só que interessante, 2 voltas ao mundo de carro e tudo isso registrado e virando um livro fotográfico. Residentes da cidade de São Bento do Sul, município de Santa Catarina, o casal de viajantes, fotógrafos e escritores, Roy Rudnick e Michelle Weiss, se eu tiver errado a pronúncia dos nomes, me corrijam depois, lançaram o livro fotográfico Mundo por Terra, Cada Canto do Mundo. Mundo por Terra, Cada Canto do Mundo é uma viagem fotográfica pela diversidade natural e cultural do planeta, contada em 320 páginas de belas paisagens, monumentos quase inacessíveis, povos esquecidos e olhares expressivos. Eu não tenho como começar primeiro, um ótimo dia, bom tê-los aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente, e eu não podia começar essa entrevista sem a pergunta mais básica, de onde partiu a ideia de dar não uma, mas 2 voltas ao mundo e de carro? Como é que foi essa aventura para vocês e quando que vocês deram na telha assim, não, vamos dar a volta ao mundo? Como é que foi isso para vocês? Muito bom tê-los aqui conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Fernando, tudo bem? Nosso prazer é nosso de estar aqui, podendo compartilhar um pouco dessa história, né? É uma de cada vez, né? Que a ideia veio de uma de cada vez. A gente teve a primeira ideia, é uma coisa que vai construindo assim na cabeça da gente. Eu já viajava aí pela América do Sul e tinha feito já algumas viagens lá para o sul, lá para Ushuaia, deserto do Atacama, Bolívia, de moto, né? Peru, de moto, exatamente, E, sabe, essa ideia, o sonho maior foi se construindo aos poucos. Quando a América do Sul começou a ficar pequena e a gente queria explorar mais e mais, e outra coisa que começou a ficar pequeno foram os períodos, né, de férias que a gente tinha no trabalho, para poder viajar. E aquela coisa foi se construindo, assim, exatamente com um mapa de volta ao mundo, que a gente sempre olhava para esse mapa e via quanto tem para ser conhecido e quão pouco a gente conhece, né? Até que o dia começamos a falar assim, puxa, que tal uma viagem de volta ao mundo, né? O que precisaria para fazer uma viagem de volta ao mundo? Claro que eu precisaria abrir mão do emprego, abrir mão de algumas coisas e essa, sabe, foi se construindo aos poucos, assim, até que chegou o dia que nós partimos, em 2007, né? Fevereiro de 2007, para nossa primeira viagem de volta ao mundo. Bom, e quanto tempo durou? Sim, pode concluir. Nós ficamos 3 anos na estrada fazendo essa expedição, aí foram 1.033 dias, quase 3 anos, né? Cruzamos 60 países dos 5 continentes, foram lá 160, né, 1.000 quilômetros rodados, porque a gente foi com o nosso carro, né, com placas de Santa Catarina. Nós temos a Land Rover Defender e construímos um pequeno motorhome, e aí que a gente morava, vivia, comia, cozinhava, né, uma rotina de casa, mas dentro do carro por 1.033 dias. Eu fico imaginando essa questão estrutural mesmo, né? Porque você vai no carro, o carro vira meio que a sua casa mesmo. Como é que foi o planejamento disso, ou vocês foram aprendendo enquanto fazia também, né? A estrutura necessária para viver dentro do carro, literalmente. O plano, como nós não tínhamos experiência na primeira viagem, nós nos colocamos 1 ano e meio de planejamento. Eu lembro que a decisão foi tomada lá no final de 2005, metade, eu acho, já quase na metade de 2005, e a ideia de partida era fevereiro de 2007. Então, nesse período, eu tinha um Land Rover naquela época já, mas não era o carro que a gente sonhava em ter. Aí a gente acabou vendendo nesse tempo aquele carro, compramos um outro, uma cabine dupla e com uma caçamba, e aí nessa caçamba nós desmontamos e construímos um motorhome. Mas assim, uma coisa meio caseira, assim, nada muito específico, nada 2x2, né? Ele era super pequeno, cabia uma cama, que na verdade era uma cama montável, assim, né? Que era uma bancada, virava cama, e daí tinha uma cozinha, armários, mas tudo assim bem rústico, né? Para essa primeira viagem. E funcionou muito bem, assim, né?
É claro que não foi só a construção do carro que fez parte do planejamento, mas como a gente tinha pouca experiência, o que mais fazia parte do planejamento, né? A compra de mais alguns equipamentos que a gente imaginava que ia precisar, né? E fora isso, traçar o itinerário no mapa. E até foi super interessante isso aí que na primeira viagem que a gente fez, a gente teve uma ideia assim de itinerário e ele mudou totalmente, drasticamente assim, o plano conforme aquilo que a gente realizou no final, né? Então foi 1 ano e meio assim para poder sair de casa. E na época, né, essa parte aí de internet, o mundo era bem diferente, né? Então as informações eram bem inacessíveis, né? Hoje a gente tem uma enxurrada de informações ao nosso dispor e tão fácil, né? E naquela época a gente nem sabia o que pesquisar, aonde encontrar, não sabia de ninguém que tinha feito isso quando a gente tomou a decisão. Então foi um processo, não foi fácil, né? Mas a gente tomou a decisão e o grande aprendizado com as informações mesmo foi acontecendo na estrada, né? No dia a dia. Bom, e nessa experiência, imagino que vocês tenham conhecido muitos lugares bacanas, devem ter passado alguns, como a gente chama aqui no Nordeste, alguns perrengues também, alguns momentos difíceis, de dificuldade, até de acessibilidade aos locais ou algo do tipo. O que é que mais chamou a atenção de vocês em relação a lugares? Eu sei que, se falar do mundo todo, você escolheu 1 ou 2 lugares, mas eu queria que você citasse algumas situações que chamaram a atenção e lugares que chamaram a atenção, principalmente de vocês, que foram até surpresa para vocês. Acho que o mundo nos surpreendeu bastante. A gente gostava muito de viajar pelo interior, falando de uma maneira geral, né? E acho que nos surpreendeu muito que no interior as pessoas sempre nos receberam muito bem, né? As pessoas, elas têm muita curiosidade, mas elas não têm muita maldade, né? As pessoas, quando falam, vocês deram a volta ao mundo, mas a questão da segurança, de tudo isso, né? E no interior desses lugares a gente sempre foi muito bem recebido e encontrou pessoas muito bondosas, né? Que abriam as suas casas para nós, que nos recebiam super bem, né? Então, acabamos cruzando lugares como o Oriente Médio, né? Quando o Roy falou ali que nós estávamos rabiscando o mapa no começo da viagem, a primeira região do mapa que nós fizemos um X foi o Oriente Médio, porque para nós, com as informações que a gente tem aqui, é um lugar inacessível e não possível, não seguro, não poderíamos viajar lá. E no decorrer da viagem, a gente foi descobrindo com outros viajantes, com outras pessoas, que era uma região possível de se visitar. E daí fomos para lá, cruzamos o Paquistão, o Irã, a Turquia, a Síria na época, a Jordânia, né? E foi uma experiência diferente, né? Principalmente para mim, como mulher, né? A maioria desses países, eles são islâmicos, teve países que eu tive que me cobrir com o hijab, usar o véu e vestir, né? Algumas vestimentas para respeitar a cultura deles, mas a gente sempre foi muito bem recebido nesses lugares, incrível. Bom, e a gente falou até de planejamento para a viagem, a gente pegando o mapa mundi, tem um oceano ali entre os continentes. Como é que foi isso, para fazer isso de carro? Vocês tiveram a parte marítima de navio? Como foi que vocês criaram essa parte também de passar de um continente para o outro quando a gente tem mar pelo meio? Isso é até interessante, Fernando, porque imagina só, você constrói um carro, né? De repente você precisa cruzar o oceano, vai querer colocar ele dentro do navio e ele não cabe, né? Então, assim, isso aí foi parte do planejamento, é uma coisa importante, né? Nós previmos isso. Então, como nós queríamos poder ficar de pé dentro do carro, a gente construiu um teto removível, uma estrutura que a gente pudesse remover para colocar o carro dentro de um container de 20 pés na época, e fazer o translado, né? Colocar ele num navio e aí você vai lá para o outro lado, para outro continente, e esperar o teu carro chegar lá, né? Então, na primeira viagem, foram feitos 4 despachos marítimos. O primeiro já foi feito da Venezuela para a Austrália, acho que foi o mais difícil, o mais longo. Eu lembro que o carro passou ainda pelo Canal do Panamá. Ele foi até o Panamá, trocou de navio, cruzou o Canal do Panamá e foi até a Austrália. E aí foram 45 dias de viagem que o carro levou para chegar na Austrália. E nesse tempo a gente foi para Nova Zelândia, a gente conheceu a Nova Zelândia e tal.
e depois pegamos mais um voo para a Austrália, esperamos o carro chegar e continuamos a viagem por lá. Mas na primeira, então, foram feitos 4 despachos marítimos, e a segunda vez, como a gente viajou em itinerário totalmente diferente, a segunda viagem de volta ao mundo foi mais pelo norte, 2 despachos marítimos foram suficientes, né? Mas hoje, quando a gente olha para trás, assim, a gente ainda vê assim, que fomos, de certa forma, até sortudos, porque o translado marítimo não era tão caro. Os contêineres ainda eram baratos para você despachar de um continente para outro, ou seja, ainda era bem acessível, né? Hoje que a gente fica de cabelo em pé quando a gente pensa, né, se precisasse usar o translado marítimo, agora na pandemia isso subiu praticamente 5, 7 vezes o custo do que a gente pagava lá atrás, sabe? Então, ainda foi bem possível esses translados marítimos, né? Todos feitos dentro do container. Bom, você tocou no ponto interessante aí, que é a questão do custo. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que pensam assim, eu tenho vontade de um dia fazer uma volta ao mundo, é a questão financeira, né? Porque, como você disse, é preciso abrir mão de carreira, de trabalho, de emprego, de tudo mais, e precisa ter esse planejamento financeiro para isso. Sem querer me meter na vida financeira de vocês, mas como é que foi fazer esse planejamento? E é uma viagem que saiu mais cara do que se esperava, mais barata do que se esperava, ou o planejamento conseguiu ser seguido à risca nesse sentido? É algo que é acessível para as pessoas que, com planejamento devido, elas conseguem fazer isso que vocês fizeram? Sim, com certeza. O nosso caso foi assim, né? Nós vendemos muitas coisas que nós tínhamos. Como eu acabei conseguindo negociar com a empresa que eu trabalhava para eles me darem a conta para eu conseguir resgatar o fundo de garantia. Isso também foi outra coisa que eu pude aplicar no projeto. E as economias, né? Todas as economias. Eu tinha uma moto, vendi e tal. Fomos vendendo muitas coisas e aplicando no projeto. Ou seja, isso foi um investimento, né? Nós ainda éramos jovens, então a gente não tinha aquele medo de, e se acabar o dinheiro quando a gente voltar, o que a gente vai fazer? Vai estar com uma mão na frente e outra atrás quando a viagem acabar, né? A gente não tinha esse medo, a gente sabia que pelo mínimo um pouquinho mais preparado para a vida a gente estaria, né? Quando a gente voltasse dessa viagem. E foi bem interessante, porque aquilo que a gente conseguiu levantar, o dólar ainda também, né? Estava bem mais acessível na época. O dólar estava na casa aí dos 2 e pouco. Então, assim, foi totalmente planejado, e como a gente tinha somente aquele dinheiro, a gente teve que fazer aquele dinheiro caber na viagem. Então, a gente chegou assim, praticamente o plano foi exato, né? Tipo, a gente tinha X valor, quando terminou a viagem, a gente não tinha mais exatamente aquele X valor, sabe? Era uma coisa assim, mas é uma viagem acessível. Por quê? Porque a gente viaja conforme o que a gente pode, né? E aquilo que a gente tem. Então, tudo assim, depende do conforto que você quer ter, né? Quanto mais conforto, com certeza você vai gastar mais, né? Então nós levávamos uma vida simples, né, Roy? nós comíamos todo dia no carro, dormíamos todo dia no carro, né? Então, qual que eram as nossas despesas? Eram basicamente as despesas que a gente teria também em casa, né? Com comida. Claro que tinha algumas coisas que a gente pagava lá, que não pagava aqui, como vistos, né? O próprio combustível, que o carro a gente acabava andando muito mais do que aqui, né? O combustível acho que foi um dos custos mais altos. Despacho marítimo, combustível, voo, né? Mas por outro lado, não pagávamos aluguel, não pagávamos o clube, não pagávamos, sabe, o luxo que a gente geralmente tem quando a gente está em casa, né? Então, assim, o custo de vida na estrada, eu posso dizer que é mais ou menos o mesmo do custo de vida estando em casa. Hoje, por exemplo, o custo que nós temos na nossa casa estando em casa é basicamente o mesmo mensal que a gente tinha quando a gente estava viajando. Bom, A segunda sim. viagem foi um pouco diferente, né? Porque a gente está falando de 2 aqui. Quando a gente voltou dessa primeira, a gente tinha 2 opções: ou voltar para a vida que nós tínhamos antes, ou traçar um caminho diferente, que era escrever um livro. Nós não éramos escritores,
e decidimos escrever um livro, porque a gente tinha tanta história para contar, né? Tudo que a gente tinha vivido foi tão bacana que valia a pena ser compartilhado. Então nós escrevemos o nosso primeiro livro, que é O Mundo por Terra, uma fascinante volta ao mundo de carro, e o livro foi um sucesso, Fernando. Assim, em 2 semanas a gente vendeu 500 exemplares, hoje ele está na 8ª edição, e foi através dele, depois com palestras também, exposições fotográficas, e trabalhos. Eu sou arquiteto, trabalhei com arquitetura, o Roy trabalhou como instrutor de paraquedismo. Então, com tudo isso, nós juntamos, né, em 4 anos e meio que nós ficamos em casa entre as 2 viagens, nós levantamos dinheiro para realizar a nossa segunda viagem de volta ao mundo, né? Mas praticamente grande parte do dinheiro veio do livro que a gente publicou, né? Pois é isso que eu ia perguntar. A decisão da segunda viagem, é algo que vocês já voltaram com isso na cabeça ou foi novamente a vontade crescendo e decidiram fazer? Aconteceu em viagem ainda. A segunda, a gente gostou tanto dessa sensação, sabe, dessa liberdade que a viagem nos dá, né, desse ensinamento todo, né, que quando a gente estava voltando da primeira viagem, a gente já sonhava com a próxima, né. Claro que a gente não sabia como é que seriam as nossas vidas, né, o que iria acontecer tudo naqueles próximos 4 anos, né, mas a gente já tinha muito claro na nossa cabeça, um dia nós vamos voltar para a estrada, né, para fazer a nossa segunda volta ao mundo. E até porque quando a gente olha para o mapa, com o tracejado da nossa primeira viagem, ele cobria a parte sul do mundo, né? Nós fomos lá para a Oceania, Sudeste Asiático, depois Índia, Nepal, Paquistão, Irã, Turquia, todo o Oriente Médio, e fomos para a África. Percorremos 21 países na África na primeira viagem, fazendo toda a costa oeste, depois, toda a costa leste até a África do Sul, depois toda a costa oeste até voltar para a Europa. Então foi tudo por terra, toda a África por terra. E quando a gente olhava aquele tracejado que tinha da primeira viagem, a gente via que tinha muita coisa ainda para viajar, muita coisa para ser explorada na parte mais ao norte, né? Que envolve a Rússia e os países que faziam parte da União Soviética, a Ásia Central ali toda, né? E a própria América do Norte, que nós tínhamos planejado ir viajar que fosse parte da primeira viagem, mas por algum motivo a gente acabou desistindo, não desistindo, mudando de plano. Ao invés de ir para a América do Norte, nós acabamos explorando mais aqueles países, por exemplo, da África, que a gente acabou se apaixonando tanto por eles. Então, tinha um mundo ainda a ser descoberto lá em cima, e por isso que a gente falou assim, a gente tem que voltar para a estrada, e 4 anos e meio depois que a gente voltou da primeira, a gente voltou para a segunda, e com objetivos mais audaciosos, a gente tinha o plano de chegar na latitude 70 graus norte, e isso é muito ao norte, se você ter uma ideia assim, transferida ao sul, a linha da latitude 70, ela cobre já parte da Antártica, né? E a gente queria ir para lá de carro, né? Em 3 localidades do mundo. Então, como a gente já era um pouco mais experiente, a gente já tinha feito essa primeira, então a gente colocou um plano assim, uns objetivos mais audaciosos para a segunda, sabe? Na Rússia que foi o problema nessa segunda, porque não existem estradas no verão, e para chegar lá nós teríamos que ir para a Rússia no inverno, quando os rios, os lagos congelam e viram as estradas de inverno, que eles chamam em russo zimnik. E então nós tivemos que enfrentar um inverno de menos 55 graus na Rússia, sobrevivendo dentro do nosso carro. Para brasileiros, isso é uma coisa quase impossível, nós acostumados com... A gente até aqui no sul a gente tem frio, né? Chega aqui no Nordeste. 0, -2, -3, até -5, vamos dizer. 0 é uma constância, assim, no inverno, né? Mas não menos 55 graus de temperatura, onde tudo, até o pensamento congela, né? É complicado, assim. Então tivemos que ter todo um preparo muito grande. E, assim, passar a ter conhecimento sobre essas coisas, porque é um frio que mata, né? Um frio que, se você não está preparado para ele você pode correr risco de vida, né? Então, foi super audaciosa essa segunda viagem de volta ao mundo. Eu fico imaginando esse frio aí, porque a gente aqui no Nordeste
talvez a gente tenha uma semana mais fria no ano a 18 graus, por aí. Deve ser talvez a semana mais fria do ano pra gente, 18 graus, e olhe lá, e a gente fica realmente, a gente tá muito acostumado com o calor por aqui, o ano inteiro praticamente. Bom, e aí veio o segundo livro, né? Veio o segundo livro, que é esse livro que a gente falava agora, de memórias fotográficas. Nessa segunda viagem, vocês já foram pensando em um segundo livro também, dado o sucesso do primeiro? Ou foi algo que também aconteceu por consequência? Na verdade, esse de fotos é o terceiro, viu, Fernando? Veio o segundo só de relato, e isso mesmo. Quando a gente voltou, mais uma vez, né? Não vale a pena... era uma pena deixar todas essas experiências engavetadas, né, e não compartilhar com ninguém. Então, foi inevitável escrever o segundo livro. Foram 2 anos e meio trabalhando pós-viagem na escrita desse livro, que é Mundo por Terra, Onde Terminam as Estradas, que são os relatos, né? E agora, recentemente, que era um sonho que a gente tinha, a gente tem um acervo de 144 mil fotos das 2 viagens, né? E a gente via essas fotos que estão guardadas aqui nos nossos HDs, arquivadas, né? E também achava uma pena que as pessoas não poderiam ver isso e conhecer, né, o nosso mundo, que é tão diverso, tem tanta coisa diferente que a gente viveu e experienciou nesses 6 anos e 2 meses na estrada. E nós acabamos de lançar, então, esse livro fotográfico, que é um livrão de mesa somente de fotografia. São 320 páginas, mas são só 156 fotos, com página dupla, tem 50, como se fosse um pôster praticamente, são 50 centímetros de largura, e a gente fez essa seleção de 156 imagens, mostrando um pouquinho da diversidade cultural e natural do mundo, dos lugares por onde a gente passou, né? São 103 países que nós passamos, Fernando, imagina só, né? Nos 5 continentes. Então, assim, você compara no livro, a gente começa com a América, né? Nós percorremos toda a América, fomos daqui do Sul até a América do Norte. Então, começamos no livro com imagens das Américas, depois vai para a África, depois vai para a Oceania, Europa e termina com a Ásia, né? E esse mundo é tão diverso, e o gostoso desse livro é exatamente isso, você ir vendo, página por página, a diversidade do mundo. Então, você está lá no Afeganistão. Na última viagem, por exemplo, nós fomos inclusive para o Afeganistão. Você está vendo fotos do Afeganistão, aí passa um calhamaço assim, de páginas, daqui a pouco você está vendo fotos da Noruega, na Europa, né? Ou um pouquinho mais, você está vendo fotos aqui da Costa Rica, ou aqui do México, né? Então, assim, é um livro tão diverso culturalmente, em todos os sentidos, que é fascinante, assim, é uma volta ao mundo por um livro de fotos, né? E a gente preferiu, ao invés de colocar muitas fotos no livro, a gente escolheu as melhores, né? Ou seja, vamos dizer assim, a melhor coletânea para que a gente conseguisse mostrar todo mundo, né? Então, não foi um trabalho fácil, né? Não selecionar essas imagens. Foram praticamente anos trabalhando nesse livro, selecionando as imagens. Depois a Michelle fez toda a diagramação do livro, né? E a gente preferiu, assim, colocar fotos grandes, né? Uma foto que ocupe 2 páginas, para as pessoas poderem mesmo imergir dentro daquela cena, sabe? Os detalhes, né? Do que colocar várias fotos, né? Para até colocar mais, mas a gente preferiu, não, menos é mais nesse livro. E o livro ficou fantástico por isso, porque quando a gente começa a folhear ele, você pode parar por alguns minutos em cada página para ver cada detalhe daquela cena, daquela paisagem, ou daquela pessoa, ou daqueles... Enfim, aquilo que a gente fotografou, né? E nessa segunda viagem também tem mais um detalhe interessante, é que nós fizemos imagens aéreas, mas não foi com um drone, foi com um paramotor, que é um parapente que você carrega uma mochila com um motor nas costas. O Roy fazia essas imagens aéreas, então a gente voava. A capa desse livro começa com uma foto aérea lá no Cazaquistão, que o Roy fez do paramotor. Então, assim, tem esse outro ponto de vista também, né, que a gente trouxe da segunda viagem, e que eram essas imagens aéreas que a gente fazia do paramotor.
Pois é, eu fico imaginando o que não passava na cabeça de vocês quando conheciam de determinados lugares, porque eu gosto muito de viajar e muitas vezes eu chego em um lugar e falo, olha, eu moraria aqui, viu? Acho que aqui eu poderia viver aqui, eu seria feliz aqui. Passou isso na cabeça de vocês em algum momento? Claro, vocês fizeram o plano ser seguido à risca, deram a volta, voltaram para casa, deram a segunda volta, voltaram para casa, mas identificaram lugares que tiveram uma identificação maior, falaram, não, aqui acho que eu viveria, aqui tivesse que escolher um ou dois lugares, você já tem mais ou menos isso na cabeça, ou nem passa na cabeça, eu quero viver mesmo no Brasil e viajar e voltar? Assim, Fernando, a gente deixou vários sonhos aí espalhados pelo mundo, né? Eu gosto muito da África. A Michelle falava muito das praias da Tailândia ou do próprio Sudeste Asiático, né? As montanhas que tem no Nepal, próximo ao Himalaia. Nossa, tem tantos lugares maravilhosos nesse mundo, mas... A gente pensava, acho que em viver um período, né? Viver para sempre... Aí já é mais... É difícil sendo brasileiro. Você imagina, Fernando, ficar sem o teu acarajé, né? Aí na Bahia, né? E o Brasil é assim, o Brasil é cheio de vida, né? O Brasil... E depois tem mais uma, né? A nossa família está aqui, os nossos amigos estão aqui, então eu acho que a gente é mais feliz onde a gente está relacionado com esses amigos. Não que você não fosse fazer uma amizade lá na Namíbia, por exemplo, na África, ou sei lá, na Tailândia, ou no Laos, ou sei lá onde você fosse escolher morar. Mas nós, como brasileiros, sabe, eu acho que sempre tem aquela vontade de voltar a casa, vontade de viver novamente o Brasil. O Brasil é tão rico também culturalmente, né? E a gente até agora tem esse objetivo de viajar um pouco o Brasil, sabe? Ano que vem, agora que nós temos esses 3 produtos, esses 3 livros, né? Nós queremos viajar um pouco o Brasil, quem sabe fazendo alguns eventos, algumas palestras, para vender livros e também aproveitar para viajar, porque agora a gente está com uma filha pequena, de 3 anos, ela nasceu depois da nossa segunda viagem de volta ao mundo, e a gente quer dar oportunidade para ela também de sentir esse gostinho da estrada, de aprender a viajar, aprender a ver o mundo de uma forma assim. É tão simples, né? Que uma viagem você se obriga a ser simples, porque você vive com aquilo que cabe dentro de um carro, né? E isso é uma experiência única, sabe? Uma coisa maravilhosa. E a gente quer passar um pouquinho dessa oportunidade para nossa filha agora. Bacana, que experiência pra gente aqui ouvir esse relato de vocês, viu? Que legal, que bacana. A gente se sente viajante junto com vocês, a gente se imagina dentro dessa viagem, também vivendo essas experiências. É muito bom falar com vocês, eu quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente e encerrar perguntando onde encontrar o livro, aliás, os 3 livros, né? Claro que a gente, o gancho principal dessa entrevista é o mais novo livro, o livro fotográfico Mundo por Terra, Cada Canto do Mundo, mas também os outros 2, a gente tem meios online para adquirir, como é que é isso? Nós temos um site, Fernando. O nosso site se chama mundoporterra.com.br, né? Então, tudo que nós temos em mídias sociais também se chama Mundo por Terra. Então, tem o nosso site, daí lá tem um link que leva para a loja. Então, é mundoporterra.com.br, você entra lá, tem um linkzinho loja, e lá dentro a gente vende os nossos 3 livros, nós temos até algumas camisetas, bonés e tal. Fotos também a gente vende, né? Mas os principais produtos, claro, são os livros, e esse livro fotográfico agora ele até está em promoção, ele está com 12% que a gente colocou uma promoção de lançamento. Então, tudo que falar de Mundo por Terra é nosso. Então, também tem o Instagram, que é muito legal, a gente costuma postar fotos semanalmente, coisas que a gente relembra lá da viagem, lá de trás, enfim, coisas muito diferenciadas, né? Então, a gente convida todo mundo aí que está ouvindo aí a Princesa FM para estar nos acompanhando, estar vendo um pouco do nosso trabalho, porque vale muito a pena. Quero agradecer muito a participação de vocês no programa. Parabéns, viu, pela história. Que legal. A gente fica olhando assim, como eu disse, dá vontade de fazer a mesma coisa, viu? Dá vontade. Roy Rudnick e Michelle Weiss, muito bom falar com vocês. Parabéns pela história, parabéns pelos livros.
e até uma próxima oportunidade, viu? Vocês têm tanta história para contar que a gente vai incomodar de novo em outros momentos para contar mais histórias também, porque o tempo fica curto para tanta história para contar. Um abraço. Obrigada, prazer por poder participar aí com vocês. Obrigado, tá, Fernando? E um abraço para todos os ouvintes aí. Valeu, conversamos então com o Roy Rudnick e Michele Weiss, estão lançando o livro fotográfico, o terceiro livro deles, O Mundo por Terra, Cada Canto do Mundo.